Nós vamos hoje tratar, então, de um importante tema. Quais são as alterações da nota fiscal eletrônica? Quais são as atenções que nós vamos precisar ter para o compliance fiscal? Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria. Nós vamos tratar desse importante tema hoje e nós vamos agora para a apresentação dos nossos slides, tratar aí a ajuste CNF número 11 de 2019, que trata aí da alteração do Código de Situação Tributária, e o ajuste CNF número 3 de 2022, que trata em relação à alteração dos códigos CFOP. Então, já começando aí com um ponto bastante importante, que a partir de 3 de abril de 2023, o CSO-SN deixa de ser utilizado, pois entra em vigor a nova tabela do código CST, que será bastante abrangente. Por que, pessoal, vai ser bastante abrangente essa tabela? Porque nós vamos ter nessa tabela aplicabilidade tanto para a empresa que está no regime normal, quanto para a empresa que está no Simples Nacional, inclusive no excesso do sublimite. Então, é uma tabela que será bastante abrangente. Isso conforme o ajuste CNF número 11 de 2019. E vamos prestar atenção em que, principalmente no recebimento fiscal, em relação à classificação fiscal do produto, que serve de parâmetro para a tributação do IPI e do imposto de importação, como para enquadramento em benefícios fiscais concedidos pelos estados. Então, é importante a análise da classificação fiscal do produto em relação, né, à sua descrição, e aí, a partir dessa paridade, classificação e descrição, vamos conseguir analisar a real tributação da mercadoria, o Código de Situação Tributária, formado por 3 dígitos, sendo o primeiro dígito da tabela A a origem da mercadoria e o segundo da tabela B, tributação pelo ICMS. Então, o código de situação da operação no Simples Nacional, como nós falamos, né, hoje atualmente é utilizado para quem está no Simples e para quem tributa o ICMS dentro do PGDAS. Só que, lembrando, a partir de 3 de abril de 2023, vamos precisar revisar o cadastro de mercadorias. Por quê? Porque esse código CSO-SN deixa de ser utilizado, entrando em vigor a nova tabela B do CST, tá certo? Então, precisamos entender como é que isso vai impactar as empresas do Simples Nacional em relação à emissão de documentos fiscais eletrônicos, e que quem compra de Simples também será impactado, pois não vai mais receber na nota fiscal o código aí CSO-SN. Vamos entender aí que vai ser mantido o CRT, que é o Código de Regime Tributário, e também nós temos aí o Código Especificador da Substituição Tributária, que é o Código SEST, que deve ser utilizado na emissão de notas fiscais, que é coberta em operações com produtos relacionados no convênio 142 de 2018, ainda que a operação não esteja sujeita ao regime de substituição tributária, o que quer dizer que utiliza-se o código SEST para aquelas mercadorias passíveis do regime de substituição tributária. Samanta, pode existir o acordo? Pode existir o protocolo ou convênio? Não necessariamente, entre o estado de origem e o estado de destino, mas o fato de a mercadoria estar prevista no convênio 142 de 2018, prestando atenção que eu tenho que confirmar tanto o NCM quanto a descrição. Então, significa que a mercadoria precisa ter uma utilização do código SEST na nota fiscal. Em relação, né, à extinção dos subgrupos de substituição tributária. Então, lembrando aí que os grupos de 1.400 e 2.400, entradas de mercadorias sujeitas ao regime de ST, e 5.400 e 6.400
saída de mercadorias sujeitas ao regime de ST, esses códigos deixam de existir. Com isso, deixam de existir códigos específicos de substituição tributária. Então, nós temos aí, especialmente na compra, 1401, 1403, 1407, e na saída, na venda, 5401, 5403, 5407. Então, esses códigos deixam de existir. Isso impacta também a apuração dos tributos. Por quê? Porque nós temos aí, muitas vezes, a apuração trabalhando com base no CEFOP. E, na realidade, quando esses CEFOPs eles deixam de existir, nós vamos precisar trabalhar aí, na realidade, com a classificação fiscal da mercadoria, que, na verdade, o correto é analisar a classificação fiscal para ver se a mercadoria tem ou não tem substituição tributária, independente se o CEFOP do fornecedor ele estiver errado, ele pode até estar errado, mas se meu cadastro ele indicar a tributação correta, o CEFOP correto, eu devo adotar este CEFOP. Então, lembrando que tais operações deverão ser enquadradas em CEFOPs de uso geral. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, a partir de 3/4 de 2023, essas operações terão um enquadramento hoje de mercadorias que são tributadas na regra geral, que é o 1101, 1102, 5101, 5102 e outros, tá certo? Então, é importante salientar que o cruzamento de informações, tais como o CST, o SEST e a própria classificação fiscal da mercadoria, do produto, já é suficiente para constatar que se refere a uma operação sujeita à substituição tributária. Então, temos que fazer o quê? Temos que, preferencialmente, antes dessa alteração, sanear todo o cadastro de mercadoria, fazer essa adequação da NCM com a descrição e verificar se a mercadoria, de fato, encontra-se, permanece no regime de substituição tributária. Por quê? Porque se ela permanece, vai ter uma indicação específica. Se ela não permanece, eu vou ter que destacar o ICMS na condição aí de revendedor. Então, muito importante os contribuintes em geral se atentarem para o trabalho de saneamento de cadastro. Por quê? Porque nós não teremos mais aí os CEFOPs indicativos de substituição tributária. Ok? Também, para os serviços de transporte, estão previstos apenas os seguintes códigos para uso em 2023, tá certo? Então, essa relação aí também prevê, né, os códigos relacionados aí, tanto à aquisição quanto à prestação de serviços de transporte. Industrialização por encomenda, também para 2023, foram criados códigos específicos para a cobrança do serviço, tá certo? E separando, né, o que é serviço, o que é mercadoria. Lembrando, então, que atualmente, tanto a execução da encomenda como os produtos e insumos aplicados no processo industrial, eles são associados a um único CFOP, que é o 5124, dentro do Estado, e o 6124, fora do Estado. E a partir, então, de 2023, a partir de abril, né, 3/4, nós vamos ter essa separação. Assim como novos códigos para bonificação, que a partir de 3/4 de 2023, nós vamos ter códigos específicos para entrada de bonificação e para remessa de bonificação. Lembrando que até 2/4 de 2023, essas operações continuam sendo enquadradas com os CEFOPs 1.910, 2.910 nas entradas, dentro e fora do Estado, 5.910 e 6.910 nas saídas. Perfeito? Então, trazendo também a necessidade de alteração na parte aí do emissor da nota fiscal eletrônica. E, por fim, a grande alteração em relação ao Código de Situação Tributária, tabela B
de tributação pelo ICMS, essa tabela B, ela funde tanto o regime normal como o simples nacional, inclusive excesso do sublimite. Na verdade, serão utilizados o mesmo código para todas essas situações. Então, perceba que a tabela lá ficou mais ampla, ficou mais extensa e, na minha opinião, também com maior complexidade. E nós temos aí a necessidade aí de mapear também o nosso cadastro em função tanto da alteração do CFOP, mas também para a alteração do Código de Situação Tributária. Por quê? Porque precisamos entender para cada situação qual é o Código de Situação Tributária que passa a existir. Ponto esse que no nosso curso de nota fiscal eletrônica nós vamos fazer a abordagem com maior nível de detalhamento. Ok? Perfeito, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Não esqueçam de compartilhar com os colegas e se inscrever no nosso canal. E agradeço a todos e até breve.